Bom, um exercício muito legal é sempre olhar para este Gideão do capítulo 7 e lembrar o Gideão do capítulo 6, né? Já conversamos inclusive sobre isso. Então, capítulo 6, um Gideão ainda que conhece pouco a Deus, um Gideão ainda medroso, um Gideão que precisa de sinais, e agora um Gideão completamente alinhado à vontade de Deus, provando a segurança que Deus dá aos seus filhos, né? Esse ato aqui foi Deus dando segurança ao coração de Gideão, bem como ao coração de todos os seus 300 guerreiros acerca do que haveria de acontecer naquela batalha. Você deve lembrar que lá no início, quando o anjo do Senhor havia se aproximado de Gideão e falando, olha, vai nessa tua força, e Gideão começa a dizer, olha, mas não sou eu não posso, não deve ser, não é possível que eu seja esta pessoa que vai libertar Israel. Cadê os seus feitos? Cadê o nosso novo líder? E aqui no capítulo 7, Gideão já tem um relacionamento com Deus ao ponto de perceber o quanto Deus lhe traz segurança para que ele possa, então, agir obedientemente, consoante a vontade de Deus, né? E aí o verso 15 vai nos mostrar a reação de Gideão, né? E a reação de Gideão é a prova de que este Gideão aqui é um novo Gideão, é um outro Gideão completamente diferente do capítulo 6. Porque quando ele viu toda aquela situação, né, onde os soldados midianitas estão com medo, a interpretação do sonho e tudo mais, né? Então, tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. Então, a primeira coisa que Gideão faz ao ver aquela cena é adorar ao Senhor. Muito diferente daquela postura anterior de questionar, de pedir sinais, mas quando ele viu tudo aquilo, ele resolveu adorar ao Senhor no primeiro momento. E aí ele volta animado para o arraial, né? E quando chega lá, diz para os seus guerreiros, isso está lá no versículo 15 ainda, né? Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos, né? Então, aquela expectativa da batalha começar, parece que finalmente vai acontecer, tá? Vai só se aproximando, e parece que agora vai acontecer. Levanta todo mundo, vamos pegar o que a gente precisa pegar e vamos partir para cima dos midianitas. E aí, o verso 16 vai mostrar aquilo que pode ser considerado como efetivamente o início das estratégias, né, de Gideão. E a primeira coisa de estratégia que ele faz é repartir os seus 300 homens em 3 companhias de 100. Né? Então, os 300 não vão estar juntos, mas eles vão estar destacados em 3 companhias, cada uma com 100 homens. E aí o verso 16 ainda diz quais foram os elementos, os instrumentos que estes homens receberam para irem para a guerra, né? Deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles, né? E mais uma vez você percebe aqui que, por mais que a trombeta tenha o seu lugar na guerra, o cântaro tem o seu lugar e a tocha, não se vê falar nada aqui de espadas, enfim. Não quer dizer que não tenha, mas de alguma maneira também, quem escreveu o texto de Juízes resolveu não colocar luz sobre estas questões, né? Preferiu colocar luz sobre o fato deles levarem trombetas, cântaros vazios com tochas escondidas dentro. Verso 17, Gideão passa uma instrução muito clara. E a instrução é básica. Vocês vão ter que fazer aquilo que eu fizer. Então vai chegar em um determinado momento que cada um, né, cada destacamento desse de 100 homens irá precisar estar atento ao que ele, Gideão, irá fazer, para que eles possam fazer também a mesma coisa. E de alguma forma
eles já antecipam que em dado momento eles vão tocar a trombeta juntos e vão dar uma espécie de grito de guerra, né, por Senhor e por Gideão, e que isto seria o suficiente. O verso 19, né, vai dizer então que eles chegam ao arraial, né, dos midianitas no princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas. Né? Então, isso aqui também é uma questão muito estratégica, porque Gideão chega, né, num horário muito específico aqui dos midianitas, onde eles estão fazendo a troca da guarda, no período da noite. Então, é um período de vulnerabilidade. Por quê? Porque os que estão deixando o serviço estão deixando o serviço cansados. Né? Eles estão saindo da guarda. A guarda é um trabalho que é naturalmente um trabalho tenso, um trabalho que não cansa apenas fisicamente, mas cansa psicologicamente, porque você fica naquela tensão de que a qualquer momento o inimigo pode aparecer, e eles estavam na tensão, sabendo que o exército de Gideão se deslocava. Então, a guarda é um serviço tenso. Quem está saindo do período da guarda está naquela situação de cansaço e de alívio da tensão, e ao mesmo tempo, os que vão assumir a guarda ainda estão entrando no ritmo, né? Ainda estão naquele momento de elevação da tensão. Né? E é exatamente nesse momento onde os dois grandes grupos, o que está saindo da guarda e o que está entrando para a guarda, que talvez seja o momento mais vulnerável, né? É justamente nesse momento que Gideão resolve tocar a trombeta, e quando ele toca a trombeta, todos os outros também tocam a trombeta, seus 300 homens distribuídos naquelas 3 companhias destacadas, 100 em cada uma, e eles gritam, né? Espada, está lá no versículo 20, finalzinho do versículo 20, espada pelo Senhor e por Gideão. Né? O calor da batalha chegou, finalmente, e aí o verso 21 vai nos dizer que ao invés deles então partirem para cima dos midianitas, o verso 21 vai nos dizer que eles permaneceram, cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então a ideia aqui é que eles estavam num ponto mais alto, né, em relação ao arraial. Então, de cima, eles tocam a trombeta com toda a força, dão o grito de guerra, né, espada pelo Senhor e por Gideão. E aí, pegando aquele momento onde a troca da guarda está acontecendo, uma confusão se dá no arraial. E o verso 22 diz o seguinte: ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Beit-Sita, até ao termo de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então veja o que aconteceu, né? Quando eles tocam as 300 trombetas, uma confusão se dá no arraial. Os guerreiros que estão voltando da guarda parece que se confundem com os que estão indo, e eles então lutam entre si. E o texto deixa bem claro que quem fez isso acontecer foi o próprio Senhor. Era a espada de um contra o outro, de maneira que os 300 homens e Gideão simplesmente ficaram assistindo tudo aquilo acontecer. Você deve lembrar que lá no capítulo 6, Gideão e o povo de Israel ficavam escondidos em cavernas, assistindo os midianitas entrarem, saquearem tudo, destruir o que não conseguia saquear e indo embora. Agora eles estão assistindo os midianitas
se degladiarem uns contra os outros, uns matando os outros numa confusão que se deu no arraial, e aqueles que, no meio daquela confusão, resolveram não entrar em luta, decidiram então fugir, e aí o verso 22 deu aqui algumas localidades, né? O verso 23 vai dizer então que Gideão manda avisar, né, de que os midianitas estão fugindo, e aí ele manda mensageiros para as pessoas que tinham voltado, que tinham ficado lá nas montanhas e tudo mais. Então ele manda, o pessoal está fugindo por aí, vocês bloqueiem as passagens, não deixa ninguém passar. E esse não deixa ninguém passar, nós lembramos aqui do contexto de guerra, né? É um contexto violento, é um contexto pesado. Então esse não deixa ninguém passar é não preservar a vida de ninguém. Quem tentar passar, fugir, é para que os israelitas que estavam lá, não o grupo de Gideão, não os 300, os israelitas que estavam nas montanhas, eles deveriam bloquear a passagem e exterminar naturalmente o exército dos midianitas. Mas o grupo de Gideão, especificamente, não precisa levantar a espada para fazer absolutamente nada. E aí toda aquela expectativa da guerra, e agora os guerreiros, os 300 vão entrar, como é que 300 vão acabar com um exército que parece uma multidão? Como é que isso vai se dar? Simplesmente não acontece, porque Gideão e o seu exército, no sentido de combate, de batalha, homem a homem, essa situação simplesmente não acontece. E de fato, fica valendo o que o Senhor havia dito lá no início do capítulo, de que ele daria a vitória ao povo de Israel, de maneira que o exército de Israel não poderia de maneira alguma dizer que de alguma forma eles tinham algum mérito naquela vitória, naquela batalha. Esses 300 homens aqui não tem como alegar qualquer coisa de que eles foram vitoriosos. Vão dizer o quê? Que sopraram a trombeta mais forte? Simplesmente não dá. Nessa situação toda fica bem claro aqui que foi o Senhor quem deu a vitória, né? O Senhor poderia ter dado vitória com um exército muito mais numeroso, como foi o caso da inventiva militar de Débora e Baraque, né? Era um exército muito maior. O Senhor dá vitória por meio de um homem só, como, por exemplo, é o caso de Sansão, que nós ainda vamos estudar, né? E o Senhor, diante de um inimigo muito poderoso, ele vai, né, conduz um exército de apenas 300 homens, mais o líder Gideão, e ainda assim não é necessário que eles levantem nenhuma arma para que sejam vitoriosos, né? E aí fica essa lição aí para nós, essa perspectiva, né, do quanto Deus agiu para impedir que o povo de Israel nutrisse algum sentimento de vanglória ou de autoglorificação, que é praticamente a mesma coisa, né? E o quanto isso é perigoso, né? O quanto parece que se de alguma maneira nós tivéssemos a chance de que algo na nossa vida em relação à salvação fosse mérito nosso, parece que naturalmente iríamos requerer, né, esta glória para nós. E a Bíblia fala que Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Porque simplesmente não precisa e não há quem possa, de alguma maneira, tentar competir com Deus. Então, os que não entraram em luta, né, dos midianitas, os que não entraram em luta e não se mataram, resolveram fugir. Os que tentaram fugir encontraram outra parte de israelitas nas fronteiras para que não deixassem fugir. Os versos, a partir do verso 23, né, 24 e 25, eles vão mostrar então o que aconteceu com estes que tentaram fugir,
né? Tentam fugir lá pelas águas do Jordão até Beit Bará. E aí o verso 25 diz que eles prenderam os 2 príncipes dos midianitas. Então é a primeira vez que nós vemos aqui alguma figura de importância, de liderança dos midianitas, porque até então não se havia falado. E a eles falam-se sobre 2 príncipes dos midianitas, né? Dando a ideia de que talvez tivessem mais, mas aqui eles têm nome, é o Oreb e o Zeeb. E o texto diz que mataram Oreb, lá no verso 25. Mataram Oreb na penha de Oreb e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Ou seja, eles 2 questões aqui. Né? Primeiro é que eles morrem em casa, né? Morrem na sua própria terra. São mortos, na verdade, na sua própria terra. Uma outra coisa curiosa aqui é o fato de que essa imagem do lagar também está presente lá no capítulo 6, que foi justamente o lugar que o anjo encontrou com Gideão quando ele estava com medo, malhando trigo, né? Estava malhando trigo no lagar, escondido dos midianitas. E agora que o lagar é um lugar que simboliza a vitória de Gideão, porque num lagar o inimigo do povo de Israel está sendo morto, né? E aqui, conforme o texto vai dizer, esses 2 príncipes perderam a cabeça literalmente, né? E assim então temos o desfecho desta batalha, da batalha que nós criamos tanta expectativa para ver como ela ia se desenrolar e que no final das contas ela efetivamente não aconteceu, né? Não a batalha de Gideão e os seus 300 com os midianitas. O que aconteceu foi o próprio Deus levando confusão ao arraial dos midianitas, onde eles se feriram, e os que fugiram também não tiveram como se salvar, e assim acontece este processo de libertação da opressão que os midianitas impunham contra o povo de Israel. Então, dito isto, nós olhamos para esse texto e, inevitavelmente, precisamos fazer aí algumas ponderações e, posteriormente, fazemos algumas reflexões e aplicações, certo? Então, vamos lá. Vamos aos acentos teológicos, então, desse texto. Primeiro, foi aquilo que nós já estávamos comentando, né? Nós não conseguimos produzir salvação a nós mesmos, né? Não há nenhum tipo de mérito na libertação dos israelitas frente aos midianitas. Não há mérito dos israelitas. O mérito todo é do próprio Deus, né? Que reduziu em mais de 99% o exército dos midianitas para que eles não pudessem dizer que tinham alguma participação nesta vitória, né? Então essa era a situação. Isso de alguma maneira nos remete também a pensarmos na questão da salvação e pensarmos que nós também não tínhamos como vencer por nossos próprios meios, pelos nossos méritos, o efeito que o pecado causou em nós. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, nós, assim como Gideão e os seus 300, não tinham condições por si sós de vencer o exército dos midianitas, nós também, por nós mesmos, não tínhamos condições de vencer o efeito do pecado, que era a morte, né? Então, tanto neste texto que lemos, que vemos que essa salvação ela é fruto da graça de Deus, da obra de Deus, a nossa salvação também ela é fruto exclusivamente da graça de Deus manifesta em Jesus, na cruz do Calvário, pagando o preço, entregando a sua vida em nosso lugar. Então, esse é um acento teológico que esse texto fala. Está falando sobre a graça de Deus, que age para nos salvar e nos libertar, e que diante desse quadro nós não temos como requerer algum tipo de mérito ou glória nesta situação.
Como falamos também, um outro acento teológico é o fato de que se nós pudéssemos, ou se tivéssemos a chance de ter alguma participação nesse processo de salvação, parece-nos que a tendência natural não seria de reconhecer o poder, a majestade e a glória de Deus, mas sim tentar, vou usar a expressão popular aqui, tentar puxar a sardinha para o nosso lado. Né? Haveria esse coração pecaminoso nosso, ele de alguma maneira parece ser levado para essa transgressão, no sentido de querer algum tipo de mérito, querer dizer que não foi só Deus, eu também dei a minha cota de participação lá e tudo mais. Então, me parece que o caminho da autoglorificação é um caminho muito presente no coração idólatra, né? E é o caminho daqueles que, inevitavelmente, acabariam tendo que confrontar-se com o próprio Deus. Porque, como citamos também, Deus não divide a sua glória com ninguém. Se a gente quisesse dizer o contrário, nós teríamos que enfrentar o próprio Deus e, certamente, essa história não ia acabar bem para nós. Um outro acento teológico também muito importante que nós aprendemos aqui nesse texto é esta relação da nossa fraqueza e a força de Deus. Você deve lembrar do que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então fica muito evidente para nós esta verdade. Nessa história, na história da redenção, na história da humanidade, nós somos os fracos. Nós sempre encontramos situações que são maiores do que nós, problemas que são maiores do que nós. E especialmente em relação à questão da salvação, nós simplesmente não teríamos força suficiente para nos salvar. Mas na mesma medida em que nós nos reconhecemos fracos, tal como o apóstolo Paulo falou no versículo 9 do capítulo 12 de 2 Coríntios, nós, na medida em que nos reconhecemos fracos, mais disponíveis estamos para perceber a força de Deus. Então, você deve lembrar também que é o próprio apóstolo Paulo que fala que mesmo ele sendo um dos principais dos judeus, mesmo ele sendo alguém muito experimentado, ele tinha um espinho na carne, a fim de esbofeteá-lo, a fim de fazê-lo lembrar que ele era fraco, que ele tinha sua fragilidade, e isso tinha um efeito pedagógico nele, de manter ele no seu devido lugar. Né? Então, é assim também, nós precisamos aprender a reconhecer as nossas fraquezas. Parece que as pessoas, em geral, tentam ir na linha contrária, que é tentar esconder as fraquezas. Por outro lado, tem aqueles que olham para as suas fraquezas, mas param na questão da culpa. E o texto que nós lemos nos mostra um Gideão que vai percebendo a sua fraqueza, mas ao mesmo tempo vai percebendo a força de Deus. É só por isso que ele consegue ter segurança. Aquele momento em que Gideão desce ao arraial e vê uma multidão, né, do exército dos midianitas, uma multidão de camelos, ele ali não esqueceu que ele era o fraco dessa história, mas agora o seu olhar está completamente voltado para a força de Deus. E foi por isso que ele pôde permanecer naquele lugar, ouvir o que ouviu, e por isso resolveu depois adorar ao Senhor, e animado resolveu ir com os seus 300 para enfrentar o exército dos midianitas. Então, essa relação de fraqueza e força. Percebendo a nossa fraqueza, nós olhamos para a força de Deus que atua em nós. Nós também olhamos para essa história e aprendemos que Deus não simplesmente despreza as nossas fraquezas, né? Mas que Deus nos usa apesar das nossas fraquezas. As nossas fraquezas parecem ser um ambiente, né, para a atuação
da força de Deus para que nós nos sintamos seguros. Você deve lembrar, por exemplo, do texto da grande comissão, lá em Mateus 28, a partir do versículo 16, onde Jesus começa dizendo que toda autoridade lhe foi dada. Depois Jesus fala que toda autoridade lhe foi dada, ele dá a grande comissão aos seus discípulos. E de fazer discípulos, essa é a grande comissão de Jesus, e de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Então perceba, Jesus dá uma missão global para pessoas que não passaram por nenhum curso preparatório, nada disso. Jesus dá uma missão global para aquelas pessoas e elas sabem que elas, por si sós, elas jamais seriam capazes de cumprir aquela missão. Mas é exatamente por isso que no final desse texto Jesus faz questão de dizer: e eis que estou convosco todos os dias da vossa vida, até o dia em que ele haverá de voltar, haverá de nos resgatar, o dia da consumação dos séculos, conforme o texto vai dizer. Diz que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós temos as nossas fraquezas, temos as nossas dificuldades, temos diante de nós uma missão enorme, com desafios enormes, mas o Senhor está conosco, Então, ele, na nossa fraqueza, ele manifesta a sua força. Vimos aqui também que os desafios podem ser enormes, como eram o exército dos midianitas, mas o nosso Deus sempre será maior do que qualquer desafio que nós encontramos pela frente. E também, por último e não menos importante, nós aprendemos o quanto Deus abençoa aqueles que conseguem vencer o medo e confiam plenamente no Senhor. Já conversamos algumas vezes sobre isso e vemos que o medo é a maior oposição à fé. Vimos o quanto Gideão foi retratado como alguém cheio de medo. Vimos depois o quanto isso parece fazer parte do contexto do povo de Israel. Israel, naquele momento, era uma nação com medo, por conta de tudo aquilo que os midianitas faziam. Mas quando eles aprenderam a confiar no Senhor, única e exclusivamente no Senhor, eles então venceram o medo. Vamos então às nossas aplicações, de tudo isto. Tinha bastante coisa para a gente poder pensar e refletir aí sobre esse texto, ver o quanto ele é rico, o quanto ele traz as nossas perspectivas. Bom, então vamos aí às aplicações. Primeira delas: você já experimentou alguma situação onde se viu completamente fraco, mas no meio dessa situação percebeu a força da mão de Deus agindo aonde você não conseguiria jamais agir, fazendo o que você jamais conseguiria fazer? Você consegue parar um pouquinho, respirar, olhar para a sua história e lembrar disso? Eu imagino que você já tenha vivido algumas situações acerca disso. E é sempre bom lembrar essas situações porque elas aquecem o nosso coração, nos impulsionam por meio da fé para que sigamos firmes, crendo no Senhor. Uma outra coisa que a gente pode pensar também: você já viveu alguma situação onde tinha um desafio enorme diante de você e você olha para o lado, olha para você mesmo e se percebe com poucos recursos, Como se você tivesse, como aquele exército pequenininho em relação ao exército dos midianitas, e mesmo com estes poucos recursos, Deus fez algo maravilhoso na sua vida, Deus fez algo acontecer, de maneira que você percebeu que, no final das contas, não depende necessariamente da quantidade de recursos que você tem, mas depende exclusivamente do Deus em que você deposita toda a sua fé e a sua confiança. Quando Gideão viveu esta experiência, ele, sentindo segurança no coração, resolveu adorar ao Senhor. E o risco, como nós já conversamos aqui, ou nós adoramos ao Senhor, por conta dessas situações, ou nós achamos que nós temos alguma participação nessa história. E o nosso desejo
é que todas as vezes que você lembrar e que se sentir fraco, com poucos recursos, e perceber Deus usando os poucos recursos para abençoar a sua vida, de que você também adore a Deus, seja grato àquilo que Ele tem feito pela sua vida. Uma outra questão que vale a pena pensar: você já reparou a importância de perceber as próprias fraquezas? De assumir as próprias fraquezas? Quando nós falamos sobre assumir as próprias fraquezas, nós não estamos falando de justificar as próprias fraquezas. Nós não estamos falando daquele tipo de pensamento, eu sou assim, não tem jeito. Mas, conforme o texto que vimos e lemos, perceber as próprias fraquezas não joga a luz apenas nas fraquezas, mas joga a luz, sobretudo, no Deus que se faz força nas nossas fraquezas. Então não se trata de sentir culpa, não se trata de sentir remorso, mas se trata efetivamente de, com um olhar honesto e sincero, perceber as fraquezas e ter uma relação com Deus, sabendo que Ele é a força necessária para que nós consigamos vencer e superar essas fraquezas. Então a grande pergunta é: quais são as suas fraquezas? Você precisa ser honesto com essa reflexão e nessa resposta, para que, admitindo a sua fraqueza, você possa buscar a força de Deus para vencê-la. E por último, não menos importante, existem desafios que são enormes para nós e eles às vezes nos dão medo, né? Mas é exatamente aí que nós precisamos ouvir a voz de Deus, confiar nele, para que a gente siga em frente na direção destes desafios. Então, quais são os desafios que você tem na vida, que você tem medo e precisa ser encorajado pelo Senhor? Pense sobre isso e coloque estas questões nas mãos de Deus. Confie no Senhor, ore por isso, alimente seu coração e creia que o Senhor está com você e Ele é maior do que qualquer desafio que você tenha. Bom, essa é a nossa reflexão desta semana, em cima do livro de Juízes, mas, como você deve ter percebido, a história de Gideão ainda não acabou. E aqui, mais uma vez, ela se mostra peculiar, porque nas histórias anteriores, você lembra que após o juiz libertar o povo, então vinha aquele momento de paz, a história basicamente se encerrava. Mas a história ainda não acabou, ela poderá ter algumas reviravoltas, mas isso nós vemos na próxima aula, no nosso próximo encontro. Espero que tenha sido muito proveitoso para você. Se você tiver dúvidas, pode entrar em contato conosco e espero também que você crie expectativas, boas expectativas para a nossa próxima aula, porque ainda temos bastante coisa para aprendermos juntos aqui no livro de Juízes. Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima!